Bem-vindo ao Mais CQ Investimento. Você com certeza já ouviu falar em ETFs, né? Aqueles que fazem a replicação de um índice, né? Fica aqui que eu vou te mostrar oportunidades para você. Fica aí conosco. Vamos lá! ETFs. Todo mundo acho que já deve ter ouvido falar em ETF, que são aqueles fundos que replicam um determinado índice. No Brasil ainda está meio fresquinho, né? ETF, se é que o objetivo em inglês fica Exchange Trade Fund. Eles são fundos, os fundos estão ligados a alguns gestores profissionais, é uma gestão passiva, porque ele espelha sempre um índice. Aqui no Brasil tem 17 listados na B3 e olha só, 53% são ETFs do Itaú, 29% é de uma gestora chamada BlackRock, uma das maiores gestoras do mundo em fundos, e 6% está em Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil, cada um com 6%. Extremamente fechadinho, só 17 listados na bolsa, tem alguns que não estão listados na bolsa. O Itaú tem inclusive alguns ETFs que estão intrinsecamente ligados em renda fixa, então é uma coisa nova que está surgindo aí. Na América do Norte, nos Estados Unidos, já tem muito mais tempo, são 25 anos que tem lá, gera mais de $1 trilhão de movimentação esses ETFs. E tem mais de 1.700 ETFs contra 17 aqui listados na B3. Então é um mercado ainda que tem que ser explorado bastante. Eu vou dar uma comparação aqui para vocês de 4 ETFs que estão ligados direto ao índice da Ibovespa, que você tem que conhecer. Os famosos, né? BOVA11, que é da gestora BlackRock, ele tem uma taxa de administração de 0,3. Esta é uma vantagem para esses ETFs, a taxa de administração é mais baixinha, né? Tem o BOVV11, que é do Itaú, também com uma taxa de 0,3 ao ano. Tem o BOVA B11, que é do Bradesco, esse já é mais fresquinho, ele foi lançado em junho de 2019, os outros são mais antigos. Tem o XBOV11, que é o da Caixa, que cobra, por incrível que pareça, 0,6 ao ano. Absurdo, por mim eu já descartaria esse fundo aí só pela taxa de administração. Esses 4 juntos representaram em 2019 mais de 87% da movimentação, então você vê que o negócio é bem fechadinho. O ETF, vou pegar o exemplo do BOVA11, que ele é bem grande, ele tem a finalidade de espelhar o índice da Bovespa. O índice da Bovespa são as empresas com maior volume, não as melhores empresas, mas o maior volume. Ele não necessariamente precisa replicar todas as empresas no mesmo peso que tem lá. Então existe uma gestão por trás. Hoje o BlackRock ele tem mais ou menos 78 ativos que eles estão ligados lá com pesos diferentes para ele poder alcançar sim esse índice da Ibovespa. Então quando se fala em BOVA11 ele está espelhando esse índice da Ibovespa e os outros 3 que eu citei também. Eu vou deixar o link embaixo para vocês olharem justamente lá os ativos que são muito claros lá do BOVA11, onde ele mostra assim quais foram as maiores altas, qual é a carteira que ele está, qual é a composição do índice da Ibovespa. Então você consegue ver inclusive quais são as ações, qual é o peso que ele está investindo nisso. Você já tem uma boa noção. Uma coisa que você tem que ficar atento também é que você alcança outros mercados. Então você tem ETF aqui no Brasil, inclusive, que ele espelha índice lá fora. Por exemplo, o SPI 500. Não? Ele espelha justamente as 500 maiores empresas que estão nas 2 bolsas lá de Nova York, que é a Nasdaq e a Nasdaq. Então é um índice que ele fica procurando ficar sempre em pare
com esse indicador. Vou colocar na tela aqui um gráfico para vocês olharem o comportamento, inclusive da recuperação do mercado, como lá fora foi muito mais rápido do que aqui. Era uma oportunidade de você ter, de repente, se você está exposto lá fora, você ter uma valorização, uma recuperação, inclusive, um pouco mais rápido. Olha só, de janeiro para cá, teve uma valorização de 39,77 esse ETF, que é o SPXI11, que ele é administrado pelo Itaú. Ele tem uma taxa de administração de 0,21 ao ano, inclusive mais barato do que o BlackRock. Vou fazer uma comparação com o BOVA11, que é do BlackRock, que ele faz o que? O espelhamento do índice aqui do Ibovespa. Então olha só a recuperação que teve no gráfico, onde fica muito claro que lá fora teve uma recuperação muito maior do que aqui. Lá fora 39,37 contra menos 13,15 de recuperação por enquanto. Então ele tenta espelhar um índice. Se você tivesse um mix um pouco lá fora, um pouco aqui, lembre-se que eu sempre falo para vocês do poder que vocês têm que ficar sempre diversificando, ter uma estratégia disso. Existem mais dois ETFs que eles também miram lá fora, que é o IVVB11 da própria BlackRock, da gestora, né? E o SPXI11, que eu acabei de falar, que é do Itaú, que ele espelha o SP500 lá fora. Você imaginou você investindo nesses ETFs que estão espelhando esse indicador nos Estados Unidos? Lá eles estão assim, ó, vou colocar na tela aí, as 10 maiores empresas, né? Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Johnson & Johnson, Protector, Visa. Então, se você olhar, são as maiores empresas. Então, essas são as 10 primeiras, que são tecnologia, né? Varejo, comunicação. Então, eu vou falar para vocês, então, vantagens e desvantagens. Vamos começar pelo lado ruim, as desvantagens. Você tem que ficar ligado na liquidez de um ETF. Por quê? Se você quiser sair rápido e não tiver liquidez, você não consegue vender. Isso é negociado na B3, como se fosse uma ação, ok? Então, se você não tem liquidez, você não consegue vender rápido. E aquele que você tem uma maior dificuldade são aqueles ETFs que são ligados em small caps ou até mesmo em dividendos. São índices que estão mirando esses dois ramos que não tem tanta liquidez. Você precisa ficar esperto nisso. A segunda desvantagem que eu vejo é a tributação. A tributação é de 15% na lata, pumba. Sendo que se você compra ações direto e se você vende o valor alienado até 20 mil, você é isento do valor do seu ganho de capital. Isso já não acontece com o ETF. Vendeu? Na cabeça 15%. Então eu atribuo isso como se fosse uma desvantagem. Então, quais são as vantagens então, gente? As vantagens é ter um custo operacional extremamente baixo. O custo da taxa, como eu mostrei para vocês lá, ainda mais com uma taxa Selic agora rodando a 2%, os fundos, tem fundo aí cobrando, fundo não de ETF, mas fundos normais aí de 2,5%, 2%, 1,5% ao ano, absurdo. Eu espero que esses fundos acabam diminuindo aí, tem que ficar de olho na taxa de administração deles, mesmo sendo fundo ativo. 3. Tem uma transparência. Te passei o link lá atrás para você ir lá na BlackRock olhar, ele te mostra quais os papéis que ele está comprando e qual o peso que está comprando. Então, são negociados com muita transparência, inclusive isso na bolsa de valores, que eu falei para você, diferente dos fundos tradicionais que você consegue até ver. Tem um vídeo meu que eu postei onde você consegue visualizar qual é a carteira de um fundo, mas por proteção de estratégia, você sempre tem aí um delay. Um delay aí de aproximadamente 3 meses, você consegue visualizar aí a carteira que o fundo tinha lá atrás. Já os ETFs não, você já consegue ver isso por eles mesmos divulgam essa transparência. Importante, diversificação. Se você quer ficar protegido aqui, Brasil, risco Brasil,
pouquinho de ETF aí americano. Agora não adianta nada você comprar americano e aqui e querer se proteger do risco mundial como de uma pandemia. Sistêmico, risco sistêmico, tudo cai, vai para o saco, você não consegue fazer pimboca nenhuma. Então o ETF, aqui no Brasil ainda não tem acessível você comprar um ETF de prata, ouro, mas tem fundos que você compra de ouro que é ligado a fundos de ouro futuro que você consegue até mesmo se proteger. Então você precisa ver qual a estratégia que você tem para que você consiga fazer uma boa diversificação. Mas se você quiser ficar exposto um pouco no mercado americano, ETF é a melhor maneira, tranquilo, tributação, sossegado, você não vai ter problema com o seu imposto de renda, porque não adianta nada você comprar alguma coisa aqui que você vai ter dor de cabeça na hora de você fazer toda a sua declaração do imposto de renda. São índices que eu falei para você que replica, né, aqui no Brasil e outros países. Então essa é uma outra vantagem, não só do americano, né, mas como da Europa, da China, da Ásia, da onde que tiver ligado você consegue fazer um investimento num determinado indicador focado num determinado ramo, por exemplo, que você deseja. Você não precisa estar abrindo uma conta lá fora para poder estar ficando exposto com isso. Hoje está ficando muito mais fácil. Espero eu que com essa diminuição toda que nós temos aqui, com as taxas Selic que foi para o saco, os bancos estão começando a diminuir um pouquinho os juros, que apareçam novos gestores ligados a ETF, ligados a novos indicadores, que ficam frisando cada vez mais as taxas sendo ataxadas, que isso influencia bastante. Se você está querendo saber algum ETF específico, comenta aí para nós. Você já investe em alguma coisa nesse sentido? Já investe lá fora? Se você não é inscrito no nosso canal, aí, nos ajuda aí, dá um like aí, compartilhe isso aí para nós podermos alcançar o quanto mais gente possível aí, dando essa oportunidade de o pessoal pelo menos tentar ganhar um pouco mais de dinheiro aí, porque com a taxa de juros agora com uma Selic de 2, quem está na poupança está para o saco, está perdendo, está dando deflação, deixa o dinheiro parado, não faz nada não. Com o ETF você tem uma oportunidade de você diversificar a carteira e buscar um rendimento um pouco melhor. Vai na onda do trem aí para nós olharmos, se estiver explodindo a bolsa, você vai junto sem esforço. Se você é iniciante, você tem que ter um ETF aí na mão. Mas você quer investimento, hein? Forte abraço! E aqui, ETF na mão,